Buracos negros são corpos celestes muito misteriosos, minha gente. E como nós sabemos, eles costumam ter tamanhos distintos. Só que existem muitos deles que são gigantescos por aí no universo. Mas nesse vídeo, vamos falar do maior já encontrado até hoje. Fênix A. Não saia daí! Quando falamos sobre buracos negros, meus amigos, tudo é bem duvidoso, pois eles são muito, mas muito misteriosos. Acredito que existem pouquíssimas coisas nesse universo mais misteriosas do que eles. Se você não sabe o que são esses corpos celestes tão enigmáticos, basta imaginar que é uma quantidade de matéria muito grande que está em um espaço muito pequeno. Dessa maneira, a atração gravitacional dele é tão forte que nada que é sugado por ele consegue escapar. E quando eu falo nada, meus amigos, é nada mesmo, nem mesmo a luz. Para escapar dele, é preciso estar em uma velocidade maior do que a da luz. E como não existe nada mais rápido do que ela, não existe nada conhecido no universo que consiga escapar da atração gravitacional de um buraco negro. Atualmente existem 3 tipos de buracos negros catalogados pelos astrônomos: os buracos negros estelares, os intermediários e, por fim, os supermassivos. Resumindo bem, isso é o básico que se deve saber sobre os buracos negros, meus amigos. Agora eu não sei se você sabe, mas existe uma certa dúvida em qual é o atual maior buraco negro do universo. Então, eu vou te explicar um pouco sobre cada um dos dois que brigam por esse posto. Primeiro temos o buraco negro chamado TOM 618. Ele tem um tamanho de aproximadamente 66 bilhões de massas solares e tem um raio de mais de 1000 unidades astronômicas, o que é cerca de 150 bilhões de quilômetros. Se esse buraco negro fosse colocado no centro do nosso sistema solar, quando você chegasse a Plutão, que é um dos últimos corpos celestes na órbita do Sol, você estaria a menos de 5% do caminho do centro do buraco negro, até sua borda. Eu sei, chega até a ser complicado de entender. Mas basta você compreender que somente esse buraco negro é muito maior que o nosso sistema solar. TOM 618 fica a cerca de 18 bilhões de anos-luz de distância da Terra. No céu noturno, fica na fronteira entre as constelações chamadas de Cães de Caça e Cabeleira de Berenice. Os astrônomos o detectaram pela primeira vez em uma pesquisa de 1957, em um observatório no México, mas não perceberam o que era. E somente anos depois, ele foi nomeado como o maior buraco negro já encontrado no universo. É importante você entender que os dados que estamos falando aqui podem não ser o que o buraco negro é nesse exato momento. Pois, como eu disse, a distância dele para nós é de cerca de 18 bilhões de anos-luz, ou seja, esse é o tempo que demora para as informações dele chegarem aqui no nosso planeta e a gente consiga fazer observações sobre ele. Pode ser que nesse exato momento, esse buraco negro já esteja bem maior. E nós só vamos saber disso daqui mais 18 bilhões de anos. Mas como eu disse para vocês, existe um buraco negro que concorre com ele o posto de maior já encontrado no universo. E vamos falar sobre ele agora. Fênix A é um buraco negro supermassivo, assim como o TOM 618. Na verdade, alguns cientistas até indicam que ele devia ser classificado como hipermassivo. Mas, pelo menos por enquanto, esse nome não pegou. Ele tem cerca de 100 bilhões de massas solares. Isso mesmo que vocês escutaram, meus amigos. 100 bilhões de massas solares. O tamanho dele é de mais de 100 vezes a distância entre o Sol e Plutão. Antes era impossível imaginar que existiam buracos negros que pudessem ser maiores que galáxias. Já hoje, com o exemplo do Fênix A, isso é totalmente aceitável. Até porque somente ele sozinho tem mais massa do que a galáxia do Triângulo. Tentem só imaginar o tamanho da criança. Esse buraco negro colossal fica no aglomerado de galáxias Fênix, e ele fica no centro de uma galáxia elíptica com o seu mesmo nome. Essa galáxia está localizada a mais ou menos 5,8 bilhões de anos-luz de distância da Terra. Assim como eu expliquei para vocês no TOM 618, o Fênix A também pode não estar com esse mesmo tamanho atualmente, pois a distância dele para nós é bem grande, e só conseguimos saber depois da luz em volta dele percorrer 5,8 bilhões de anos. Agora, lembra que eu falei para você que o atual maior buraco negro do universo ainda era uma dúvida? Isso acontece porque o Fênix A ainda está sendo muito bem analisado, pois algumas complicações aconteceram durante as pesquisas sobre ele. As agências espaciais ainda estão analisando ele mais profundamente para ter certeza de todas essas informações que foram passadas. Por isso,
Alguns ainda consideram o buraco negro TOM 618 como o maior do universo, até que seja confirmado oficialmente as informações sobre o Fênix A. Mas, na boa, todo mundo já aceitou que ele é o maior do universo até agora. Até porque as agências espaciais erram muito pouco quando calculam o tamanho das coisas no espaço, pois elas têm objetos científicos muito avançados para fazerem esses cálculos. Agora, tentem só imaginar o tamanho desse buraco negro, minha gente. 100 bilhões de massas solares é até difícil de imaginar, não é mesmo? É um tamanho tão grande que a nossa mente nem consegue ter noção. Será que novos buracos negros maiores que esse vão ser descobertos ainda? Bem, só o tempo vai nos dizer. Agora, se você quer entender um pouco mais sobre os buracos negros e como eles funcionam, esse vídeo que está aparecendo aqui em cima no card é essencial para entender o funcionamento desses corpos celestes tão misteriosos. Tenho certeza que você não vai se arrepender de assistir ele. Sem mais, eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo e tchau!